Desastres no Egito Medieval é um podcast da Hopeful Brasil que investiga como o Egito enfrentou terremotos, cheias do Nilo, secas e fomes entre os séculos 13 e 16. A partir de fontes históricas, analisa como os desastres foram percebidos e interpretados, relacionando natureza, religião e poder. Os episódios também abordam as respostas sociais aos desastres, como rituais, decisões políticas e estratégias de adaptação, conectando a história dos desastres às lições para o presente. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que definiu, uma das maiores civilizações da história. Pensa no Antigo Egito. O que vem na cabeça? Pirâmides, faraós... Hieróglifos. Exato. Mas tudo isso, absolutamente tudo, só existiu por causa de uma única coisa. O rio Nilo. Sem dúvida. Ele era a fonte da vida, da riqueza, da ordem, só que ele também era a fonte do caos, da fome, da destruição. Exato. Era uma divindade generosa e um monstro imprevisível, tudo ao mesmo tempo. É essa a imagem. E é impossível, assim, exagerar a centralidade do Nilo. A vida inteira egípcia, do camponês mais simples até o faraó, tudo era regido pelo pulso do rio. E esse pulso nem sempre era regular, né? Longe disso. Às vezes o coração do Egito batia fraco demais, aí vinha seca. Outras vezes batia com uma fúria que, afogava tudo. E o nosso foco hoje é justamente aí nesses extremos, nesse fio da navalha em que eles viviam. Exatamente. Amor e pavor. E para explorar isso, a gente tem um material de base incrível. Tipo, de um lado, análises geoarqueológicas, que são quase um trabalho de detetive, né? Sim, usar besouros e camadas de lodo para decifrar o clima de milênios atrás. Fascinante. E do outro lado, as próprias palavras dos egípcios, crônicas antigas, como o Papiro de Ipuer, que soa quase como um lamento apocalíptico. E a Estela da Tempestade, que é praticamente um boletim de notícias de uma catástrofe. E, claro, a mitologia para dar sentido a tudo. A ideia aqui não é só listar os fatos, né? De forma alguma. A gente quer entender como esses desastres viravam a sociedade de cabeça para baixo. Como uma crise no clima podia derrubar um faraó. E como eles corriam para consertar as coisas. Tanto na prática, com engenharia, quanto no plano cósmico, aplacando os deuses. Isso. Perfeito. Então, para começar, vamos montar o cenário ideal. O Nilo no seu melhor, como a fonte de toda a ordem e vida. Basicamente o motor de tudo, a cheia anual. Era o relógio cósmico deles. Todo ano, ali entre junho e setembro, o rio subia, transbordava de forma até que mansa... E depositava aquele lodo preto super fértil. Isso, um lodo vulcânico vindo do coração da África. Um fertilizante natural espetacular. Eles chamavam a própria terra de Kemet. A Terra Negra. Exatamente. E essa regularidade, essa certeza de que a vida se renovaria todo ano, era a manifestação física de um conceito fundamental para eles. Ma'at. Ma'at, que a gente traduz como ordem, verdade, justiça, equilíbrio cósmico. Tudo isso. Era a ideia de que o universo funcionava de um jeito certo e o Nilo era a prova viva disso. E essa força da natureza tinha um deus próprio, o Hapi. Sim. E o fascinante sobre Hapi é que ele foge totalmente do estereótipo de um deus. Ele não era um guerreiro musculoso, sabe? Ou um rei todo imponente. Como ele era? Ele era retratado como uma figura com uma barriga grande, seios pendentes, pele azul ou verde. Ah, então ele não simbolizava poder, mas sim fartura. Precisamente. Quase como se o corpo dele fosse a própria terra fértil. Que imagem poderosa! Ele representava a abundância, a umidade, a fertilidade. Acreditava-se que ele vivia em cavernas secretas no sul.
E que quando ele liberava as águas, ele não estava só nutrindo os campos. Tinha algo mais, um simbolismo. Sim, ele estava simbolicamente revivendo o deus Osíris, o deus da vegetação e do além, que era assassinado e ressuscitado todo ano. Então o ciclo da agricultura estava ligado ao ciclo divino de morte e renascimento. Intimamente, a cheia do Nilo era literalmente a ressurreição do mundo deles. É fascinante como toda a visão de mundo deles dependia dessa regularidade. Mas isso me faz pensar no pavor que eles deviam sentir quando esse relógio cósmico falhava. Imagina! E pelo que as fontes indicam, ele não só falhou, como falhou de forma catastrófica no final do Império Antigo, certo? Exatamente. O colapso do Império Antigo, por volta de 4.200 anos atrás, é um dos grandes quebra-cabeças da egiptologia. Uma era de anarquia, fome, guerra civil. Depois de séculos de estabilidade, a era que construiu as grandes pirâmides. E uma das nossas janelas mais dramáticas para esse caos é o papiro de Ipuwer. É um texto, de uma beleza sombria. Um lamento sobre um mundo que virou do avesso. As passagens são de arrepiar. Ipuwer escreve: aquilo que a pirâmide escondia está vazio, ou a terra gira como a roda de um oleiro. O riso pereceu. É a desintegração social completa. Mas um texto poético, assim tão dramático, como a gente sabe que não é só um exagero literário, uma forma de criticar o governo da época. Essa foi a grande questão por décadas. Era a história ou era a ficção? Hoje, a ciência nos deu uma resposta bem convincente. A geoarqueologia. Sim. Ela confirma que houve uma mudança climática abrupta e severa bem nessa época. Um evento de seca que durou décadas e afetou todo o Oriente Médio. E como eles sabem disso? No delta do Nilo, onde deveria ter aquele lodo preto e rico, os geólogos encontraram espessas camadas de lodo marrom avermelhado. Poeira do deserto. Basicamente, a Terra Negra estava sendo substituída pela Terra Vermelha, o deserto. A prova está literalmente escrita na terra. Uau! E fica ainda mais específico. Temos evidências quase cinematográficas. No complexo funerário de Abusir, no túmulo de um vizir chamado Kar, bem no período do colapso. O que eles acharam? Restos de besouros. Peraí, besouros? E não qualquer besouro. Besouros do deserto dentro do túmulo de um membro da elite. Isso é como encontrar um cacto crescendo no meio de um pântano. É um detalhe que diz tudo. Exatamente. Eram espécies como o Poecilus pharon, insetos que vivem em ambientes áridos, salinos. Encontrá-los num túmulo sofisticado, que deveria estar cercado por jardins, é uma prova irrefutável de que o deserto estava literalmente invadindo o coração do poder egípcio. E tem mais coisa além dos besouros. Sim, temos inscrições da época como as do túmulo de um governador local chamado Anktifi. Ele se gaba de ter alimentado seu distrito enquanto todo o Alto Egito morria de fome. Nesse contexto, o papiro de Ipuwer ganha um peso enorme. A anarquia, os saques aos túmulos, a perda da autoridade real. Tudo isso se torna a consequência social de um colapso ecológico. Quando o Nilo falha, a promessa do faraó de manter a Maat se quebra. A crise ambiental vira uma crise de legitimidade. Exato. Se o faraó é um deus na terra e a terra está morrendo, que tipo de deus ele é? A base do poder dele simplesmente desmorona. Ok, então a falta de água podia derrubar a própria fundação do Estado. Mas imagino que o contrário, a fúria do Nilo, o excesso de água, também era uma manifestação do caos, do Sfet. Sem dúvida. De uma forma igualmente aterrorizante. Uma cheia muito baixa trazia fome e uma cheia muito alta. Era destruição imediata. Ela não fertilizava, ela arrancava. Aldeias inteiras eram varridas do mapa, diques e canais, que levaram anos para construir, eram destruídos em horas. O gado se afogava, os grãos apodreciam. Era o caos em estado líquido. E a gente tem um relato espetacular de um evento assim,
A estela da tempestade do faraó Amoses. Amoses, do início do Império Novo, por volta de 1550 a.C. O que essa estela conta? Ela descreve uma catástrofe natural de proporções assim bíblicas. Existe um debate se foi causada pela mega erupção do vulcão de Tera em Santorini. Que gerou tsunamis e mudanças climáticas em todo o Mediterrâneo. Isso. Mas, independente da causa, o relato é assustador. O texto fala que os deuses fizeram com que o céu viesse numa tempestade de chuva, com escuridão. E tem uma parte que diz algo sobre os gritos das multidões, não é? Sim, a parte mais forte. Diz que o barulho era mais alto que os gritos das multidões. Que imagem sonora pavorosa. Mostra o poder avassalador do evento. E continua. A estela descreve o rio tomado por corpos, flutuando como barcos de papiro. É uma visão do Apocalipse. E o interessante é a resposta do poder, né? A estela era, na verdade, uma peça de propaganda. Exatamente. O desastre como uma oportunidade para o líder se afirmar. O que ele fez? A resposta dele é dupla e muito estratégica. Primeiro, a resposta religiosa, simbólica. A estela diz que ele desceu para o seu barco, no meio do caos, com seu conselho. E foi para Tebas, o centro religioso. Isso. Doou ouro, fez oferendas para apaziguar os deuses. Ele está publicamente restaurando a ordem cósmica que foi quebrada. Entendo a parte religiosa, era preciso acalmar os deuses e o povo. Mas na prática, um desastre dessa escala exigiria uma mobilização gigantesca. Com certeza. O Estado precisava mostrar força para não perder o controle. E essa é a segunda parte da resposta dele, imagino. Exatamente. Logo depois dos rituais, Amoses ordena a restauração dos templos danificados, das capelas, e o restabelecimento das duas terras. Ou seja, a união do Alto e Baixo Egito. Na prática, ele está lançando um enorme programa de obras públicas. Ele mobiliza recursos, reafirma a autoridade do Estado e demonstra que tem o poder de reconstruir. É uma combinação brilhante. Rezei pelos deuses e agora vou colocar o país de pé de novo. Piedade e poder estatal lado a lado. E essa questão das inundações, ela nunca foi embora. As fontes que a gente tem do período mameluco, quase 3.000 anos depois, mostram isso. Sim, e com uma complexidade a mais. Isso é fascinante. Qual? Nos textos mamelucos, vemos descrições de inundações causadas não só pela natureza, mas por ação humana. Como assim? Há relatos de tribos beduínas que, em conflito com o sultão, quebravam diques de propósito para inundar terras agrícolas. Como um ato de guerra ou sabotagem? Exato. Isso mostra que o controle da água no Egito nunca foi só uma questão técnica. Sempre foi e continua sendo profundamente político. Água é poder. Então, isso nos leva a uma questão central. Eles tinham essas duas ameaças opostas e as respostas parecem ser essa mistura de engenharia, política e religião. Como eles organizavam isso na mente deles? A filosofia por trás de tudo era a luta eterna entre Maat e Isfet. Ordem contra o caos. Exato. O universo para eles era esse campo de batalha. Maat era um mundo como deveria ser, ordenado, previsível. A cheia ideal do Nilo era Maat em ação. E Isfet era o caos, a seca, a inundação catastrófica. Era o Esfete invadindo o mundo dos homens. E a principal função do faraó era ser o campeão de Maat, o intermediário que mantinha o caos afastado. Então, cada canal cavado, cada dique reforçado, não era só engenharia. Era um ato de manutenção da ordem cósmica. Era, como você disse antes, uma combinação de rezar e cavar. E a parte prática era sofisticada. Muito. Eles desenvolveram sistemas complexos de bacias de irrigação que podiam ser ajustadas, sabe? Para capturar mais ou menos água, dependendo da previsão. Eles cavavam canais mais profundos em tempos de seca. E após uma inundação, o Estado tinha que ter a capacidade de organizar reconstrução em larga escala. Mas cada ação prática era justificada por uma ação ritualística. Uma coisa não funcionava sem a outra. De jeito nenhum. E essa tentativa de prever e talvez controlar o caos evoluiu, né? Porque uma coisa é reagir, outra é tentar antecipar. Sim. E aqui entra um dos detalhes mais surpreendentes, especialmente do período mameluco. Eles desenvolveram manuais de prognóstico, quase almanaques, chamados Malhamá. Astrologia para prever o Nilo.
Isso é incrível. Como funcionava? Eles buscavam padrões em tudo. Por exemplo, eles acreditavam que o nível da cheia podia ser previsto com base na ascensão de certas estrelas, como Sótis, que a gente conhece como Sírios. E não era só isso, né? Não. Chegava ao ponto deles tentarem prever com base em qual dia da semana o ano novo egípcio caía. Se caísse numa segunda-feira, era um bom sinal. E se fosse num sábado? Mau presságio. É uma tentativa de aplicar um sistema, uma lógica, a algo que parecia puramente arbitrário, quase uma protociência. Exatamente. Buscando correlações para diminuir a ansiedade do imprevisível. Mostra essa necessidade humana fundamental de encontrar ordem no caos. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Fica claro que o Nilo era essa faca de dois gumes, a fonte de toda a estabilidade, mas também sua vulnerabilidade mais profunda. E as crises, fossem de seca ou de enchente, não eram só eventos climáticos, eram choques existenciais que testavam a civilização em todos os níveis. E que exigiam uma resposta completa. Engenheiros para reconstruir, um Estado forte para organizar e um faraó para realizar os rituais. E se uma dessas pernas falhasse, tudo desmoronava. No final, a longa história do Egito com o Nilo é uma aula de adaptação e resiliência. Uma aula de como uma civilização, por milênios, encarou forças que estavam totalmente fora do seu controle. Mas nunca, jamais, deixou de tentar entendê-las, dar um sentido a elas e gerenciá-las. Fosse através de deuses, de canais ou do movimento das estrelas. Exato. É uma história sobre a persistência humana em face da incerteza. E isso nos deixa com um pensamento final. Os egípcios olhavam para os deuses e para as estrelas em busca de explicações. E previsões. Hoje, nós temos a ciência climática, modelos de computador, dados de satélite. Temos a explicação correta para esses fenômenos. Mas, quando o desastre de fato acontece, quando a enchente chega à nossa porta, ou a seca queima as lavouras, será que nossas reações humanas são tão diferentes assim? Pois é, a gente ainda busca um sentido no meio do caos, procura líderes que nos mostrem um caminho. E ansiamos desesperadamente por um retorno à normalidade, a um senso de ordem. No fundo, para além da tecnologia, o que realmente mudou na forma como o ser humano responde quando é confrontado por forças da natureza que são infinitamente maiores do que ele. Este foi o Desastres no Egito Medieval. É um podcast da Hopeful Brasil que investiga como o Egito enfrentou terremotos, cheias do Nilo, secas e fomes entre os séculos 13 e 16. A partir de fontes históricas, analisa como os desastres foram percebidos e interpretados, relacionando natureza, religião e poder. Os episódios também abordam as respostas sociais aos desastres, como rituais, decisões políticas e estratégias de adaptação, conectando a história dos desastres às lições para o presente. O Desastres no Egito Medieval está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.